Vamos lá, então, pessoal, boa tarde. Depois dessas belíssimas apresentações, vamos dar continuidade para as nossas atividades, agora todos e todas juntas aqui na sala. Meu nome é Daniela Bento Soares, sou docente da Unesp de Rio Claro e membro do LAPEG, e vou mediar aqui essa mesa redonda, uma mesa que será, com certeza, muito rica, tanto pela sua temática quanto pela expertise das pessoas participantes aqui dessa nossa apresentação. Eu gostaria, então, de apresentar, pedir que se levante, por favor, a professora mestra Mônica Queiroz. A professora Mônica é licenciada em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo desde 1985, atuando desde 1982 como profissional da área. Foi professora universitária de 1996 a 2011, proprietária e diretora da Escola de Campiãs. Possui experiência na área de educação física, com ênfase em esportes e dança, atuando principalmente nos seguintes temas: história do esporte, dança e ginástica rítmica. É mestra em História Social das Relações Políticas, treinadora da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica nos Jogos Pan-Americanos do Rio 2007 e Lima 2019. Treinadora da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 e Rio 2016. Atualmente é presidente da Federação do Espírito Santo de Ginástica e árbitra internacional da Federação Internacional de Ginástica. Treinadora Expert Level 3. Doutoranda em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo. Muito obrigada, professora Mônica. Peço uma salva de palmas. Teremos também, como convidado dessa mesa, o professor mestre Matheus Henrique de Oliveira, graduado em Ciências do Esporte pela Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, campus de Limeira, mestre em Educação Física pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação Física da Unicamp. Atualmente faz parte do Laboratório de Pesquisas e Experiências em Ginástica, o LAPEG, da FCA Unicamp, e do Grupo de Pesquisa em Ginástica, o GPG, da FEF Unicamp. É docente das Faculdades Integradas Einstein, na cidade de Limeira, e da ETEC de Esportes, em São Paulo. É membro do Comitê Técnico de Ginástica Artística Feminina da Federação Paulista de Ginástica e árbitro internacional da modalidade pela Federação Internacional de Ginástica. Muito obrigada, professor Matheus. Também gostaria de apresentar o palestrante Rony Ferreira, coreógrafo da Seleção Brasileira de Ginástica Artística Feminina desde 1990, responsável por coreografias de ginastas de destaque da ginástica artística feminina brasileira, como Flávia Saraiva, Jade Barbosa e Rebeca Andrade. Foi treinador da Seleção Brasileira de Ginástica Artística Feminina e atualmente faz parte da gestão da modalidade como presidente do Clube Agir desde 2009 e presidente do Centro de Excelência de Ginástica do Paraná. Licenciado em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná e especialista em ginástica artística e rítmica, faz parte do time de experts da Federação Internacional de Ginástica nos níveis 1, 2 e 3. Muito obrigada, Rony. Então, agora, dando continuidade à nossa mesa redonda Aspectos Artísticos na Ginástica, tensionando a iniciação, o alto rendimento e a arbitragem, gostaria de convidar, por favor, a professora Mônica Queiroz para dar início à sua fala. Boa tarde. Alguns nós já conversamos, né? Pela manhã. Agora à tarde também conversamos um pouco. Vamos agora falar um pouco mais sobre um conceito tão revisitado, tão, digamos, chamativo, que é o conceito da parte artística da modalidade da ginástica. E quando a gente fala de arte, eu sempre tenho uma sensação que eu não consigo abraçar isso de uma forma tão concreta. Eu não consigo ter
esse conceito como algo somente na tela, através somente de uma música, ou talvez de um quadro, de uma escultura. Não. A arte, para mim, é um estado de espírito. É como se eu só sobrevivesse, eu só consigo respirar, eu só consigo estar viva se eu tenho realmente uma experiência com a arte. Então, a arte de viver já é uma experiência super importante, super, eu posso até dizer convencional, porque se a gente está falando de esporte, e se eu tenho aqui uma nota, eu tenho uma pontuação para a questão artística, então, algo muito necessário. Tá? Na verdade, quando a gente lê o tema, tensionando, então, são pontos que nós precisamos estar discutindo, provocando, e talvez não teremos as respostas prontas hoje. Mas o importante é a gente estar falando sobre isso e, sim, saber os pontos negativos, quais são as provocações, quais são as limitações desse algo tão maior que esse fenômeno da arte, e como que isso, sim, é mensurado através de uma nota pelas modalidades de ginástica. Todas as modalidades, referência para a ginástica, têm, sim, um conceito artístico. Tá? Então, eu escolhi essa foto da nossa querida ginasta olímpica Natália Gaudio, que foi minha aluna, né, desde os 7 até 30 anos de idade. Então, nós convivemos 23 anos. Foi uma relação muito bonita até hoje, né? Tá aqui ela mandando mensagem. Acabou, me fala como foi. Você botou meu vídeo. Falei, calma, menina, nem foi ainda. E isso é importante porque como que a gente deixou essa semente, né, no coração de alguém, como hoje profissional, treinadora que ela é, nem mora mais no Brasil, mora nos Estados Unidos. E ela tem essa preocupação, sim, com o que a gente fala sobre, né, a carreira, sobre o que ela representou. E essa foto tem uma representatividade muito grande para mim. Tá? Primeiro, que foi pela primeira vez eu estava viajando como treinadora, eu estava na competição dos Jogos Pan-Americanos na categoria individual. Incrível. E, no conjunto, logo quando eu fui técnica da seleção, eu fui para os Jogos do Rio 2007. Então, olha que ato que ficou de 2007 a 2019, do conjunto para o individual. Como eu soube esperar. Como que essa concepção artística levou um tempo. Né? E Natália foi uma ginasta que passou por todas as fases. Ela começou lá com, eu acabei de dizer, 6 anos, se aposentou com 30, 31 anos. Então, a história dela dentro da ginástica é uma história que passa por muitos momentos, principalmente pelo momento artístico, porque ela era uma ginasta muito, muito boa tecnicamente, com os movimentos gímnicos, mas não tinha muitas facilidades artísticas. Então, em 23 anos de carreira, nós fizemos uma jornada, nós construímos, sim, uma trajetória artística para a carreira dela. Tá? E aí, né, eu acho que todo mundo já deve ter meio que inspecionado essa foto. Ela está vestida de Mulher Maravilha. E foi uma das séries mais lindas que ela já fez na vida dela. Foi com a música do tema Mulher Maravilha, onde ela foi campeã pan-americana, né, medalha de bronze, na categoria da somatória, né, o geral, o all-around. E foi uma escolha muito feliz, porque a gente foi uma representatividade realmente. Você, 23 anos, ser ginasta, tem que realmente ser uma super-heroína, uma Mulher Maravilha. E o muito bacana, ó, é um conjunto, né? O colã lindo, maravilhoso, que não tinha o M, nem o W da Wonder Woman, mas as cores, o design, a forma que ela segura o arco como o escudo da super-heroína, né? E o gesto, né? Essa coisa que, para você ser uma grande ginasta, você tem que ter um rosto expressivo, não necessariamente estar fazendo caras e bocas. Ó, o olhar e o sorriso já diz qual era a proposta. Então, eu escolhi essa foto de propósito. Vamos lá, Fran?
Então, vamos lá. Como é tensionando, eu me dou o direito hoje de provocar, tá? Então, vamos assistir esse vídeo. Esse vídeo tem 1 minuto numa escola, tá? Uma escola aí de crianças entre 6 e 7 anos, que a professora está tentando fazer, ela está propondo uma aula de expressão corporal, certo? Vamos ouvir primeiro o que esse vídeo tem a dizer? É rapidinho. Vamos lá, Fran. Vai colocar? Estou com medo de não rodar, mas tem um plano B aqui, que é o... Vocês ouviram porque a professora falava todo tempo? Cada um do seu jeito. Ela falou 3 vezes, né? Cada um do seu jeito. Cada um do seu jeito. Todos fizeram do mesmo jeito. Qual era o jeito? O jeito que ela estava se expressando na frente da turma. Teve um momento que uma menina começou a baixar. Mas todo mundo foi para o chão. Aí ela fala, vamos levantar, cada um do seu jeito. Aí todo mundo levantou. Ela está tentando começar um momento de expressão corporal. Mas é desafiador, porque no momento que ela fala cada um do seu jeito, a criança vai reproduzir exatamente o gesto artístico que ela está fazendo lá na frente. Então, cada um do seu jeito, se você faz um jeito lá na frente, significa que é para todo mundo fazer dessa forma que eu estou padronizando. Então, estimular algo expressivo, estimular algo artístico, não é fácil. Não vem de dentro, né? A gente conversou sobre isso na hora do almoço. Não é um clique, são pessoas especiais essas que já têm algo que vem, que já começam a dançar, né? Hoje, agora no intervalo, nós tivemos os casais, né, que dançaram. Cadê Yasmin? A moça que dançou também. Então, essa já elas gostam de estar ali. Elas querem, a gente fala que é os aparecidos, né? Aparecida, vai lá no meio, se expressa, vem embora, está tudo bem. Não é assim que funciona. A grande maioria ficou só assistindo. Ainda que quisesse, que tivesse o sonho, nossa, quem dera que eu fosse ali para o meio, pegasse também, começar. Eu até sei dançar forró, mas não se expressou. Porque o espaço que é dado para a arte é ainda de cima para baixo. É como a professora, ela quis, ela promoveu, mas a resposta foi repetir aquilo que estava sendo proposto. Tá? Agora, nós vamos assistir um vídeo da Natália, quando ela era, acho que tinha uns 10 anos. Não. Deve ter uns 6, 7 anos aí. Já começando na ginástica.
Metade do corpo é uma cabeça, né? Nada de artístico. Nada. Uma bola linda, muita flexibilidade, uma música tocando em volta, ela indo para lá e para cá. É bem assim mesmo que a gente faz, né? A gente não faz nada no artístico quando as crianças estão ali tentando se movimentar, tentando promover. Ela ainda fez uma coisinha com o braço, mas também não chegou algo que pudesse estar mostrando, não sei, se para a família, se para o público, se para o juiz. É muito, muito, muito complexo. Qual foi o objetivo da treinadora? Mostrar a perna, que ela estava fazendo saltos brilhantes, a bola muito dominada, ela lançou, quando ela botou no pé, todo mundo aplaudiu. Mas cadê a arte? Está bem ainda como estava a primeira turma lá no primeiro vídeo. Tá? Agora a gente já vai assistir a Natália na classificação olímpica para o Rio 2016. Porque a música ia dar diferença. Caminhava assim, e como um par, o vento e a madrugada iluminavam a fada do meu botequim, valsando como valsa uma criança que entra na roda, a noite tá no fim. Ela valsando só na madrugada, se julgando amada ao som dos bandolins. Aí se chega numa vaga olímpica já no ápice, né? Aí a perna já estava perfeita, os giros já estavam perfeitos, o aparelho nem... E ainda com o que, gente? Uma obra-prima artística. Música perfeita, coreografia na música, os elementos, uma pessoa só fazendo um bandolim. A gente não sabia se era dançando como fosse todo, né? Uma valsa triste. Aquilo que a música cantou, ela valsou ao som dos bandolins. É o produto final que a gente tem que alcançar com o nosso esporte. Nosso esporte é esse produto final, né? Mas isso só com as Olímpicas. São aquelas que chegam no auge, né? Que são 24 melhores que vão à Olimpíada. E as nossas alunas no nosso dia a dia? Os nossos alunos da escolinha, da iniciação, lá do trabalho do clube, vão dançar ao som do bandolim? Como é que é? É esse tema aí que é o mais áspero, o mais espinhoso. Como a gente constrói uma Natália Gaudi dançando ao som dos bandolins? Eu recebi, na época, no Instagram, o Oswaldo Montenegro me mandou uma mensagem
Eu tenho essa mensagem. Quem for buscar lá nas redes sociais, o compositor, o cantor, falou, ele escreve: professora, obrigada por uma pessoa ter feito algo com a minha música que não fosse a música. Eu falei, bom, agora então realmente eu consegui fazer o artístico chegar na minha modalidade. Uma pessoa, um aparelho, nem todos saem desse jeito. Por que, então, que nós temos essa dificuldade tão grande se nós somos um país auto-intitulado musical, que a gente dança muito, que nossa música é a mais bonita, que o povo brasileiro tem um gingado? Tem alguma coisa aí, então, que não está funcionando muito bem, né? Então, eu coloquei esse quadro com indagações, provocações, aonde lá embaixo vocês estão vendo, ó, ginasta, treinador e arbitragem, tá? Tá lá, tá, ele é o topo, desculpa, ele é a base, porque a partir disso é que nós temos que provocar e reconhecer que a gente precisa estar com o conceito artístico muito melhor do que está, né? É um projeto? Não sei, mas nesse momento não está bom. É um processo de construção global? É. Eu posso ter algo, como lá na segunda tela, que Natália estava linda, com as pernas já pequenininhas, a gente via que ela era flexível. Mas não era global com a bola, não era global com aquela música. Ela não estava à vontade nos movimentos. Então, o que é algo global? Precisa eu estar em consonância com toda uma energia, com todo o movimento. Então, será que o artístico é um processo global? Vamos deixar essas perguntas para os dois, tá? É uma repetição? Sim, primeira tela vocês viram que a professora fazia o gesto e as crianças repetiam. Será que todo mundo vai fazer a série da Natália Gaudi? Precisa alguém estar na frente, mostrando para ela como é a expressão, o braço, as ondas? Não. Então, ser algo com essa marca de estar repetindo para acertar, eu não estou falando da repetição depois que está pronto para eu conseguir no meu exemplar. Não, a repetição de eu fazer uma coisa, ela fazer igual, 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 e todo mundo fazer a mesma coisa. Tá? É um padrão? Provavelmente não. Você precisa ser estimulado a todo tempo. Foi o que faltou na primeira professora. Ela poderia ter falado, por que vocês... Vamos botar uma música? O que vocês sentem com essa música? Vamos botar ela mais alto? Vamos colocar essa música mais baixo? Vamos virar de costas? Você pode ficar só de frente para o seu coleguinha? Vamos fazer um quarteto onde um esteja de costas e os outros 3 estejam de frente? Várias situações dentro daquela sala poderiam ser estimuladas para todo mundo não ficar fazendo só o gesto dela. De forma alguma eu estou criticando, porque foi ótimo ela ter até se dado esse, né? Nossa, que bacana, ela quer isso dos alunos. Mas estimular é muito importante para a gente tirar aquilo que está dentro com esse conceito artístico. Tá? Conhecimento cultural. O que é cultura? Nossa, é um conceito, né? Que isso, que aquilo, que ele é regional, que ele é amplo, é uma cybercultura. Hoje eu posso estar na Alemanha com a cultura argentina, e o Flávio está falando hoje do berimbau, porque ele estava em Fortaleza, bacana. Ele conheceu isso tudo. Ele conhece o Brasil, ele viajou o Brasil, ele é um cidadão do mundo, eu conheço o mundo, liga. Mas o nosso aluno, meramente ele ouve o baile funk da esquina e ainda na hora do almoço a irmã também bota o Spotify só de funk. Como ela vai chegar e saber o que é bandolins? Ela nem sabe o que é um bandolim. Eu tive uma vez uma aluna que, quando ela ouviu a música do Balé Gisele, ela chorou. Ela se tremia toda. Eu falei, aconteceu alguma coisa, Aninha? Ela, que lindo, tia. É o quê? Eu falei, é o Balé Gisele. Balé Gisele, ela nem sabia o que era um balé, quanto mais que era o repertório chamado Gisele. Eu também já fui avaliada por árbitros internacionais e nacionais, tá? O árbitro internacional, ele tem, sim, uma cultura muito mais abrangente. Que a minha ginasta colocava... A música era do Balé Gisele, e a árbitra falou assim, mas você devia ter terminado assim. Aí eu falei assim, mas esse final é do Lago do Cisne, né? Então ela queria que eu dançasse Gisele e acabasse como um balé.
do Lago do Cisne, porque ela nem sabe qual a diferença dos balés. Para ela é tudo igual. Olha ali, ó, conhecimento cultural. Imagina você fazer uma música regional, né? E colocar, por exemplo, o passo do forró e no meio você vir dançando samba. Porque você nem pesquisou. Eu não preciso dançar forró, eu não preciso ser a sambista, né? Da vai-vai, mas eu posso pesquisar isso de uma forma que eu vou, sim, chegar em algo que é muito melhor, porque eu estou conhecendo. O meu trabalho vai ser muito melhor porque eu me aprofundei nessa pesquisa e consegui chegar lá. Então, gente, conhecer culturas é obrigação de qualquer pessoa que está ensinando e aprendendo alguma coisa. Tá? Gestos iniciais. Hoje, quem aqui que já fez curso de ginástica rítmica, de arbitragem? A gente fala que hoje a primeira regra do artístico é o quê? O caráter, né? O que é caráter? É o estilo. Então, o tango. Como é que eu faço um braço de tango? Eu tenho que ter um gesto. Eu tenho que estar mostrando pelo menos minha cabeça, pelo menos o meu braço. Então, os gestos iniciais são muito importantes para a minha manifestação artística. E, antes de tudo, eu preciso ter bagagens para que minha experiência seja refletida no seu trabalho, no dela, no dele, para eu chegar no bandolim. Eu não posso pegar o bandolim e falar, nossa, agora é só isso que é o certo, só a minha experiência. Para eu chegar nessa plenitude desse trabalho, eu preciso ter vivido muitas coisas, muitas formas de cultura, muitos exemplos, muitas experiências para eu poder dar o meu melhor e, óbvio, que esse aluno, esse atleta, possa ter realmente grandes momentos artísticos. Então, passo a bola para vocês, deixei aqui algumas indagações e nosso próximo colega, quem vai ser o Matheus. Seguimos, Matheus? Por favor, professor Matheus. Eu ficarei aqui com a parte chata também de controlar o tempo. Então, daqui uns minutinhos eu te dou um toque. Nossa, que alto. Boa tarde para todo mundo, para todos e todas. Eu queria começar minha fala primeiro dizendo que é um prazer voltar aqui para a FCA, dessa vez como palestrante, né? Eu que fui aluno, fui orientando da professora Eliana. Acho que a minha carreira acadêmica começou nesse evento, em 2012, quando eu vi pela primeira vez uma exposição da professora Eliana, no caso a professora Kise também estava aqui, e agora está voltando na qualidade de palestrante, é muito legal, é muito gratificante para mim. Bom, também está sendo muito gratificante dividir essa mesa com a Mônica e com o Rony, que são duas pessoas que eu sempre admirei de longe, né? A gente nunca teve muito contato assim em competições, por exemplo, mas eu venho trazer uma fala que é uma meia-culpa agora, já que eu estou no meio de dois treinadores, né? Eu não trabalho com treinamento em ginástica, então venho defender um pouquinho a visão do árbitro sobre esses aspectos artísticos nas ginásticas e aí falar um pouquinho sobre esses olhares que a compreensão da arbitragem tem para esse componente tão importante aí, tanto para a GA quanto para a GR. Pode passar, por favor. Muito bom. Eu queria começar minha exposição falando um pouquinho sobre os critérios, né, o que a Federação Internacional de Ginástica traz como definição inicial para o componente artístico nessas duas práticas, né? Então, falar um pouquinho deles e como eles evoluem historicamente até chegarem aonde a gente está agora. Então, o código de pontuação da GA feminina vai falar lá que o componente artístico é uma performance artística, no caso, é aquela no qual a ginasta vai demonstrar sua habilidade em transformar a sua série em uma composição bem estruturada. Durante sua performance, o atleta deve demonstrar criatividade, confiança na execução dos elementos, estilo pessoal, fluidez na coreografia, expressividade e técnica perfeita. O objetivo é que o atleta crie uma composição única e balanceada, combinando aí os elementos corporais e a expressão da ginasta de forma harmoniosa. E aí o código de pontuação também vai trazer para a gente uma definição de que não se refere ao que a atleta apresenta, mas sim o como.
né? Então, como ela ela gerencia todo o tempo que ela tem, tanto na trave quanto no solo, que são os dois aparelhos que esse componente artístico vai aparecer aí na GA feminina, e como ela deve se apresentar para a arbitragem para poder obter uma avaliação aí que seja coerente com a prova dela. Pode passar. E aí, falando um pouquinho da evolução desse conceito, né, que é o conceito do código de pontuação mais atual de 2022, né? Apesar ali da modalidade fazer parte do programa olímpico desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, lá em 1896, a primeira edição do Código de Pontuação ela veio ser editada só no ano de 1949, lá para os Jogos Olímpicos de 1952, e esse conceito artístico ele só vem aparecer como forma avaliativa para os Jogos lá de 1976, quando na época ele era chamado de ROV, que era o risco, originalidade e virtuosismo. Nessa época, esse conceito existia tanto para a GA masculina quanto para a GA feminina, mas ali nos anos 90 esse conceito cai para a GA masculina, não existe mais nenhum componente avaliativo que seja de fato artístico para a GA masculina, apesar da modalidade ainda se chamar artística, né? Eu acho que devia dar uma pensada nisso daí, mas esse conceito ele só existe agora para a modalidade feminina. E aí, até os Jogos de 96, existia uma série que eles chamavam de série compulsória, que era uma série obrigatória em que todas as atletas tinham que apresentar com a mesma música ali. Então, esse conceito de artístico ele ia variando um pouquinho, né, já que todas estavam fazendo coisas muito parecidas ali. Dá mais um. Aí. E aí, lá em 2004, com o final do código aberto, esse componente artístico ele ganha um espaço lá no código de pontuação para que ele seja melhor avaliado e melhor descrito, né, a partir de 2006, quando a gente perde a época da nota 10 e a gente chama o que e aparece o que a gente chama de código aberto quando a nota agora não tem mais um limite. E aí esse componente artístico começa a ser maior valorizado na GA feminina. E aí está falando um pouquinho desse conceito agora do código de pontuação da GR, né? Lá no código ele vai falar que uma composição deve ser desenvolvida aí para criar uma imagem artística unificada ou uma ideia guia, desde o início até o final, expressa por meio dos movimentos do corpo e do aparelho da ginasta. O caráter da música, como a Mônica bem comentou ali, deve ser escolhido de acordo com a idade, nível técnico e qualidades artísticas da ginasta, além de normas éticas, obviamente, que não dá para utilizar qualquer tipo de música. E aí, falando um pouquinho da evolução desse conceito na GR também, né, que é um pouquinho diferente da GA, a GR vem de uma história um pouquinho mais recente. Então, desde da década de 70, o código de pontuação já valora esse tipo de componente na GR, né? E aí a primeira menção ao valor artístico de forma específica no CP, ela vem lá no código de 2001, quase 30 anos depois aí. E aí, nessa época ele traz os componentes básicos e aspectos artísticos particulares, que hoje já são outro nome, mas duraram aí até 2012, mais ou menos. E aí também esse componente traz uma diferença aí no modo de competição da GR, no qual a competição de conjuntos aparece só em 1996, então 20 anos depois, aí, pouco mais de 20 anos depois do individual, do primeiro código de pontuação do individual, então traz aí um outro olhar no qual eu tenho que valorizar o componente artístico de 5 atletas de uma vez e não só mais de uma, como é o caso da competição individual. E aí eu trago para vocês, pode passar. Uma diferença interessante entre essas modalidades é que no caso da ginástica artística e da ginástica rítmica, elas possuem ali uma lógica dedutiva para avaliar o componente artístico. Então, os árbitros de execução, no caso, eles têm ali a responsabilidade de tirar pontos das ginastas de acordo com as falhas artísticas que elas cometem. Que é uma lógica um pouco diferente do modo de avaliação da ginástica acrobática e da ginástica aeróbica, que também são duas ginásticas geridas ali pela Federação Internacional e que dão um valor para o artístico. Eles atribuem um valor de 0 a 10 para esse componente, diferente da GA e da GR, que é uma lógica bem dedutiva. Né? Então, ali, para a GA, a gente tem um grupo de 5 árbitros que é responsável por avaliar todas as falhas técnicas e as artísticas das atletas. E no caso da GR, agora, para esse código atual, a gente tem 2 árbitros específicos para avaliar esse componente, além dos árbitros que vão avaliar ali as falhas técnicas. Então, são 2 diferenças aí, que eu acho que uma poderia beber da fonte da outra, inclusive, na GA e na GR, seria muito legal se a gente tivesse esse grupo aí. Daí eu trago 2 imagens dos códigos de pontuação, né? Aqui na esquerda tem um exemplo da tabela de descontos artísticos do solo, né? Do solo feminino,
que tem ali um monte de critérios sobre performance artística, composição, música e musicalidade. Então, são várias penalizações que o treinador precisa saber, a arbitragem, obviamente, também, para conseguir deduzir corretamente as falhas artísticas que as ginastas venham a cometer durante as suas séries. E do lado direito tem ali uma tabelinha desses descontos artísticos para a GR do individual, que também tem uma valoração muito maior do que a da GA feminina. Só para a gente ter uma noção de quão difícil, quanta coisa o árbitro tem que ver dentro de uma série. Daí tem um slidezinho rápido só para falar sobre os diferentes pesos dos componentes artísticos para cada uma das modalidades, né? Então, como eu comentei, na GA, esse componente está presente na trave e no solo, com uma diferença aí, né, de 1,10 no máximo de desconto para o aparelho trave, 2,5 pontos para o aparelho solo. E na GR, essas falhas artísticas estão presentes em todas as séries, de todos os aparelhos, tanto do individual quanto do conjunto, e podem chegar ao máximo de 4,10 pontos, que é uma diferença grande pra caramba. Então a gente percebe aí esses diferentes pesos também, que são informações importantes para que o treinador saiba lidar, né, com a condução do treinamento, para suas atletas não sofrerem tantos descontos assim. E aí, apesar do diferente peso para essas modalidades, alguns estudos foram realizados, tanto por mim quanto pela professora Eliane e alguns outros autores internacionais, falando um pouquinho sobre como os árbitros têm visto esse componente, se ele está de fato sendo bem avaliado ou não, né? Então, eu tenho um estudo nosso que trata sobre o componente artístico das atletas que competiram na GA nos Jogos Olímpicos da Rio 2016, no qual a gente já conseguiu achar uns dados interessantes, como, por exemplo, na trave os descontos variarem entre 0 e 0,4 pontos, com uma média de 0,2, e só 2 ginastas tiveram um desempenho artístico perfeito, sem nenhum tipo de desconto. E aí no solo, esses descontos eles variam entre 0,5 ponto, sendo uma média ali de 0,3, e 8 ginastas conseguirem um desempenho perfeito de não terem desconto nesse componente. E aí levou a gente a algumas reflexões do tipo, óbvio, eram Jogos Olímpicos, tinham as melhores 82 ginastas do mundo competindo naquela ocasião, mas nos causa algum estranhamento das 82 melhores ginastas do mundo, só 8 terem um desempenho muito bom, né, o artisticamente perfeito, e o desempenho delas não ser relativamente tão alto quanto se imagina para uma variação de 2,5 pontos para o componente artístico daquela época, né? E aí, no caso da GR, trago ali a imagem de 2 estudos, no qual, no primeiro, algumas autoras portuguesas vão falar que entrevistaram árbitros portugueses de GR, e eles trazem um dado interessante de que eles acham que todos os componentes do componente artístico da GR são muito menos objetivos do que os componentes técnicos. E, de fato, são, porque a descrição deles é muito mais ampla, é muito mais subjetiva, é muito mais complicado de quantificar, né, do que os outros erros mais técnicos. E na imagem de baixo tem ali uma quantificação de elementos dos componentes artísticos numa Copa do Mundo de 2011, de GR, de Portimão, lá em Portugal. E olha o tanto de coisa que tem para se olhar dentro de um componente artístico, né? Cada uma daquelas 2 barrinhas e identifica um dos ícones, tanto para o individual quanto do conjunto, desses componentes artísticos. Então é muita coisa para o árbitro olhar dentro de uma competição, além de todas aquelas falhas do tipo flexionou o joelho, cruzou perna, deu passo, caiu, enfim. Então é um acúmulo de trabalho bem grande que os árbitros têm. E aí, falando um pouquinho dessa dificuldade da compreensão e aplicação das regras, né? Como vocês viram, tem muita informação que o árbitro precisa ver ali, para um conjunto de regras que é muito complexo. E aí identificamos que existem algumas falhas no processo de formação desses árbitros para que eles possam, de fato, avaliar aquilo lá da melhor forma possível, né? Da forma mais coerente, né? E aí esses fatos já foram identificados em diferentes estudos na área da psicologia, pedagogia e sociologia do esporte, que vão trazer aí alguns aspectos que influenciaram diretamente o momento da avaliação das séries. Trago aí uma frase interessante do Maurício Oliveira e de seus colaboradores, no qual ele vai falar que o árbitro tem a função ali de contemplar e avaliar a execução dos elementos que compõem a série da ginasta, com a premissa de estabelecer a nota do atleta de forma objetiva. E aí, para isso, ele precisa conhecer a dificuldade, a técnica, o padrão de perfeição do movimento. Para se tornar ainda mais complexa essa tarefa, o árbitro é influenciado por maestria, estilo e originalidade da ginasta, que são ali
coisas que o árbitro espera ver de cada uma dessas ginastas, né? E aí, nesse mesmo estudo, esses autores vão destacar a dificuldade dos árbitros em definir alguns termos como arte, artístico e estética, que são termos que estão presentes nessas modalidades. Ele precisa saber um pouquinho, né? O que a Mônica estava comentando sobre o conhecimento cultural que a gente precisa ter para poder avaliar mais corretamente essas ginastas. E aí eles também vão destacar a subjetividade ali da modalidade e que esse componente artístico é difícil de possuir um padrão para que a gente possa ter de referência e conseguir comparar as ginastas que estão competindo. Trago mais uma frase ali do Mascarenhas e seus colaboradores, falando que compreender os fatores que influenciam a efetividade das ações de um árbitro podem ser úteis para se desenvolver programas e modelos de formação que possam melhor capacitar o desenvolvimento profissional do árbitro. E aí eu estou puxando um pouquinho mais para o meu estudo de mestrado que eu defendi no final do ano passado, no qual analisamos com um conjunto de 58 árbitros brasileiros de GA masculina e GA feminina, quais que eram essas dificuldades e as potencialidades do processo de formação que eles tiveram enquanto árbitros, né? Então, aí eles destacam algumas coisas como as habilidades práticas de arbitragem serem importantes, né, de serem entendidas, como objetificar a percepção emocional, apreciar a apreciação estética e domínio dos parâmetros artísticos e musicais, e também comentam bastante sobre a experiência em arbitrar, agregar bastante para eles como conhecimento, que também é o que a Mônica já comentou com a gente. Tá. E aí, falando um pouquinho de alguns estudos, volta lá rapidinho. Falando um pouquinho dessa pegada mais da experiência, só para a gente encerrar, eu e a professora Eliana já produzimos alguns estudos que mostram para a gente haver não muito clareza no processo de seleção dos árbitros que estão atuando hoje em dia com a GA, tanto masculina quanto feminina. Então, esses árbitros eles precisam ter experiência, mas eles sequer sabem porque eles não estão sendo escolhidos para atuarem em alguns tipos de competição internacionais ou nacionais, que são lugares em que eles poderiam absorver conhecimento, em que eles poderiam testar suas ideias, conversar com outras pessoas que são especializadas naquele assunto, que são árbitros como eles, para eles poderem, dentro dessa troca, conseguirem consolidar esse conceito, que é muito difícil, é muito complicado, porque ele é muito complexo e todo coberto de subjetividades aí. E aí tem mais alguns outros slidezinhos, mas acho que a gente já pode encerrar por aqui, falando que, respondendo uma das perguntas que a Mônica aí comentou, de como a experiência se mostra importante para o processo de formação de um árbitro, para que ele cada vez melhor consolide os conceitos na sua cabeça ali, de o que é um bom artístico, de como desenvolver um bom artístico, de como entender aquela série com aquela música, com aqueles movimentos, com aquele formato, é importante para o seu desenvolvimento profissional e também para o desenvolvimento da modalidade como um todo, já que a arbitragem traz também um feedback importante, né? Não é uma nota só pela nota, mas é uma nota que traz ali uma carga de trabalho, de esforço e de desenvolvimento, tanto da ginástica quanto do treinador. Era isso que eu tinha para falar, gente. Obrigado pela atenção, valeu. Obrigada, Matheus. Temos aí Passa a bola para o professor Rony agora. Isso, obrigada. Muitas coisas para nós conversarmos sobre esse tema, né? É um tema que realmente nos traz várias discussões. Vamos lá, então. Enquanto isso, vou cantar uma música, tá? Não, gente, vamos rezar para que dê certo, porque eu, na verdade, preparei o trabalho no meu laptop e não sabia que tinha que ser com o laptop daqui. E aí vai dar certo. Composição coreográfica. Esse é nudes. Agora vamos lá pro 63. Na verdade, esse curso de composição coreográfica são de 3 dias. Quanto tempo que eu tenho? 20 minutos. Quanto? 20 minutos. 20 minutos. Não, mais para baixo. Mais para baixo. A expressão... Isso. Vamos ver se funciona. Vai funcionar. Isso. Bom, gente, eu vou falar então um pouquinho sobre expressão corporal e facial, que são
as partes que me pediram para falar sobre a parte da arte e da expressão nas coreografias de ginástica. De um tempo para cá, de 2016 para cá, mudaram um pouquinho as regras da ginástica na artística feminina, e agora, como o Matheus falou, se tira um valor da nota de artístico. Então, para não perder essa nota, a gente tem que cumprir alguns requisitos, alguns objetivos dentro da coreografia. E aí, a Federação Internacional de Ginástica, cuja entidade eu trabalho na formação de treinadores internacionais, na Academia FIG, me pediu para eu fazer um trabalho exclusivo de como a gente vai fazer crianças, a partir de 7 anos, começar a aprender a se expressar, né? Como a Mônica estava mostrando lá, a Natália, quando ela era pequenininha, 10 anos, ela estava mais preocupada em esticar bem a perna ou, sei lá, fazer o equilíbrio e tal, mas ela não estava nem pensando se a expressão que ela ia fazer no rosto estava condizendo com a música que ela estava, né, executando ali, se o tema escolhido estava, né, combinando com a dança, porque isso é muito importante, né, gente? Você sabe que você vai fazer hoje uma dança, se você escolher um tema lá, samba, tem que aparecer passos de samba. O que está acontecendo, que eu vejo muito assim na América Central, é que eles colocam música de samba e dançam salsa, porque o nosso samba é muito particular, né? É diferente mesmo. E até eu estava perguntando, como será que o árbitro está preparado para saber o que é salsa, o que é samba, o que é rumba, o que é... Né? Tem muitos que não faziam ideia. E o árbitro que é esperto não vai se arriscar em descontar uma coisa que ele não tem conhecimento, porque se eu contestar a nota, eles vão falar, não, mas por que, né, o próprio árbitro-chefe vai falar assim, por que você descontou isso? Ah, porque no samba ela tinha que fazer 2 passinhos para lá, uma bunda para cá e outra para cá. Não, ela não tem esse cara da China, por exemplo, ele não tem essa bagagem rítmica de conhecimento da dança para falar se está certo ou errado. Isso foi uma das estratégias que eu usei em 2007 com a Daiane dos Santos. A Daiane, vou contar rapidinho no meu tempo aí, ela entrou muito tarde na ginástica, ela entrou com 12 anos de idade. E todo mundo sabe que as meninas entram com 6, 7 aninhos e começam a fazer balé clássico, né? E ela não teve essa experiência, essa vivência do balé clássico. Ela só pulava muito alto, muito alto. Para vocês terem uma ideia, fizemos uma filmagem com o Esporte Espetacular e filmamos ela fazendo duplo mortal estendido no solo. Ela passava acima da rede de vôlei masculina. Então, 2,40 e pouco. A cabeça dela, o pé está para cima. Ela voava muito, tanto que quando às vezes eu ia ajudar, eu não alcançava ela. Ela tinha uma explosão fenomenal. Então, o forte dela eram as acrobacias muito difíceis. Inclusive o duplo twist carpado, até a Daiane, era só feito por homens, porque é um elemento de muita dificuldade e também perigoso, porque você chega para frente, né? Quando você chega para trás, o joelho dobra, você pode pôr o joelho no chão, tudo bem, mas para frente não, o joelho não dobra para trás, né? Quebra tudo. Então era muito perigoso, tinha que ser muito alto mesmo. E ela fez isso não só carpado, ela fez esticado e depois fez com pirueta. Então é uma menina muito especial. E quando a gente foi fazer a coreografia dela, claro que eu conheço a Dai não bem de pequenininha, conheci ela com 12 anos para cima, então, mas eu via que ela era muito explosiva, ela era um torpedo, assim. E eu achava que a coreografia que ela fazia lá do Sul, que ela veio do Grêmio Náutico União, do Rio Grande do Sul, não combinava com ela. Quando ela chegou na seleção brasileira comigo, eu conversei com a presidente da federação, a gente precisa mudar, porque a Daiane tem muita chance de ir para a final no Campeonato Mundial, só que com essa coreografia não está combinando, que era uma música clássica. Ela não tinha base de clássico, então como que ela vai se expressar uma dança que ela não tinha base? Por mais que a coreógrafa lá tentava fazer o braço dela, ela ficava feia, porque apesar de ela voar muito, ela não conseguia esticar bem o joelho, não tinha aquela ponta do pé virado, sabe? Ela era meio sujinha assim, mas voava muito. Então, a estratégia foi arrumar uma música em que os árbitros não tivessem condições de julgar. O que eu fiz? Eu peguei
o brasileirinho, que é um chorinho, e transformei em samba de batucada de escola de samba. Então, o que eu fiz? Eu consegui esconder o que ela tinha de ruim, porque um árbitro da China, do Japão, dos Estados Unidos, do Brasil, sabe como é que é um plié bem feito, um grand jeté, um développé, tudo isso é de balé. Agora, qual o árbitro estrangeiro que vai ter o peito de falar, não, o samba está errado, o chorinho está errado, vou descontar aqui, você não combinou com a música. Eles não vão fazer isso, eles só podiam julgar a parte acrobática. Então foi essa a estratégia. Eu escondi o que ela tinha de ruim e coloquei o que ela tinha de bom, que era o samba no pé, o rebolado, aquela energia toda. E também foi legal para a gente mostrar, pela primeira vez, a nossa cultura, porque a gente copiava tudo que vinha da Rússia, tudo que vinha da ex-União Soviética, ou lá do pessoal da Cortina de Ferro, da Romênia. A gente copiava, mesmo porque as pessoas que vieram trabalhar comigo eram da Rússia e eram da Ucrânia, e eles queriam fazer só as músicas folclóricas deles. Então, até para eu vencer essa barreira foi difícil. Mônica sabe como é que é. E a hora que a gente mostrou um ritmo brasileiro, e eu queria muito, porque era nesses campeonatos mundiais, pan-americanos, Olimpíadas, é a chance que a gente tem de mostrar a nossa cultura, os nossos costumes, os nossos gestos, a nossa alegria. E, graças a Deus, caiu nas graças dos árbitros, eles gostaram muito daquela energia, e, a partir de então, eu comecei a usar bastante música brasileira. O Brasil é enorme, né? Tem muitos ritmos que a gente pode usar. Desde lá de uma música do Nordeste, ou do Amazonas, ou você pega um carimbó, você vai para o Rio Grande do Sul, pega uma rancheira. Não é só samba que tem no Brasil, tem muitas coisas legais para serem exploradas. E isso eu tive que fazer, essa malandragem aí de esconder o que ela tinha de ruim e mostrar o que ela tinha de bom, foi uma estratégia para a gente conseguir uma nota alta. Então, só que ela já tinha 13 para 14 anos, 15 quando ela ganhou. E eles queriam que eu fizesse como que vai trabalhar essa expressão facial com crianças pequenas. E aí eu comecei a desenvolver um trabalho e eu conversei com outros profissionais de outras áreas que trabalham através de gestos de mímica, outros fazem teatro, outros fazem outro tipo de dança folclórica, contando histórias para as crianças, e eu fiz uma junção de um pouco de tudo. E eu descobri que a menina só vai conseguir se expressar na parte tanto corporal quanto facial se ela tiver experimentado isso. Ela tem que passar pelo processo de experiência, porque como que ela vai sentir uma coisa que ela nunca viveu? Eu até brinquei com a treinadora, a Irina Ilyashenko, que é treinadora da seleção brasileira, que é ucraniana, agora já é brasileira, e ela falava assim, Rony, faz imitar bicho. Tá, tudo bem. Eu falei para ela, então me imite um ornitorrinco. Ela ficou olhando para minha cara, assim, não, isso aí não é bicho. Eu falei, é bicho? Imita. Daí ela fez assim, ela faz sempre assim, uma galinha. Eu falei, isso é galinha, sei lá. Daí ela não existe. Eu mostrei para ela no celular o que era um ornitorrinco. Ela falou, não, mas isso parece um pato. Não, olha bem a perna dele. Ele é peludo, ele é marsupial, ele dá mamar. Então, tudo isso que eu tive que explicar para ela, aí ela teve conhecimento daquilo, aí ela pode agora tentar imitar um ornitorrinco, que eu acho bem difícil, mas tudo bem. Então, eu cheguei à conclusão que a gente tem que fazer experiências com as nossas crianças. E uma delas, que eu sempre faço assim, no meu clube, porque eu só trabalho com crianças no meu clube. Na seleção brasileira eu já trabalho com as meninas grandes, de juvenil para cima, agora de infantil para cima. Eu faço assim, a cada 3 meses eu ensino um ritmo novo. Então eu vou lá, ensino 3 meses, eu vou num sábado lá, ensino samba, e daí passo alguns finais de semana ensinando samba, daí no outro final de semana eu vou lá, faço um tango, e faço valsa, e vou apresentando esses ritmos para as crianças, para que elas conheçam. Então eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do que aconteceu com o meu trabalho quando eu fui ensinar valsa. Cheguei no ginásio, então, eram 12 crianças de 7 e 8 anos, e aí eu falei assim, alguém sabe aqui me dizer o que é valsa? Aí todo mundo, o que é? É o nome de um bombom.
É verdade, é um sonho de valsa. E você olhou o que está desenhado ali? Daí era um casal dançando valsa. Aí outra falou assim, eu sei, a minha irmã fez 15. Então, o que é a expressão? Olha, expressão geralmente pode ser definida como atitude e amplitude de emoção que a ginasta exibe tanto no seu rosto quanto através do seu corpo. Isto inclui como a ginasta se apresenta em geral e se conecta com os juízes e o público, bem como suas capacidades de controlar sua expressão durante a execução dos movimentos mais difíceis e complexos. É também a capacidade de desempenhar um papel e um personagem durante a apresentação. Além da execução técnica, deve-se considerar a harmonia artística e a elegância feminina. E o que o Matheus tinha falado ali, não é apenas o que a ginasta realiza, mas como ela apresenta o exercício. Eu quero que vocês vejam, essa ginasta chama-se Brooklyn Moores, é uma ginasta que ganhou o Campeonato Pan-Americano no solo e foi finalista no Mundial. E ela é um exemplo de expressão corporal, facial, e ela faz tudo dentro da música, ela realmente interpreta a música. Você consegue, só de ver a expressão no rosto, ela conta uma história dentro da coreografia que faz parecer que uma parte acrobática é muito fácil, mas não é. Dá uma olhadinha nela. Lindo, né? Mas legal a música que você tocou depois. Né? Tão feliz quando eu escutei lá no Mundial. E, então, vocês conseguiram ver a expressão dela no rosto, como ela foi artística, como ela contou uma história. Parece uma coisa meio amargurada, não sei. Eu não sei, ela me passa uma energia muito boa nessa coreografia. E tudo na música, é música e movimento perfeito. Então, isso é uma composição artística. Né? Mas para chegar aí, a gente tem que começar lá no comecinho, que é o seguinte. O resultado vai depender dessa pirâmide aí, que pode clicar, por favor. Isso. Você tem que passar por uma experiência, que é o que a gente vai fazer as crianças passarem, e você tem que fazer elas acreditarem nisso, acreditarem em você. Se elas acreditam, elas vão ter uma ação. E essa ação vai dar o resultado. Se elas não acreditarem nessa coisa que você está, nessa experiência, você não vai conseguir chegar no resultado. Então é super importante que você trabalhe bem essa experiência, que é a primeira que elas vão ter, que acreditem que aquilo vai dar certo, aí a gente coloca em ação e a gente vai ver o resultado. Vamos lá? 5 minutos? Ai, meu Deus. Bom, então eu vou pular esse pedaço, que eu ia mostrar um vídeo para vocês, mas pode pular, depois eu...
Isso, tá bom. Então, o que eu fiz? Eu comecei a contar pequenas histórias para as crianças, porque você tem que envolvê-las num mundo infantil, porque elas são crianças, não pode esquecer disso, né? Então, não contamos histórias apenas quando pensamos em contar histórias. Nossa memória nos conta histórias. Quer dizer, aquilo que a nossa memória armazena de uma experiência é uma história. Né? Se eu vivi, eu posso contar para vocês o que eu vivi. Eu posso até inventar algumas coisas, mas se eu não vivi nada daquilo, é impossível você acreditar na minha história. Bom, o primeiro passo foi despertar a curiosidade nesse mundo que eu criei, que era a valsa. Como que eu comecei? Eu reuni as crianças na salinha nossa lá, e perguntei para elas se elas sabiam qual que era o ritmo da valsa. Que a valsa tinha um ritmo que era diferente dos outros, que era em 3 tempos. Que era 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu tenho pedaços de coco, sabe quando você corta o coco no meio? Distribuí o coco, eu fazia elas baterem 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E elas batiam junto comigo, para elas aprenderem o ritmo, que era em 3 tempos. Né? Expliquei como é que era, elas participaram da experiência, a gente cantou junto, né? Segura aqui para mim. Fiz assim. Fiz elas cantarem assim, para elas aprenderem que aquele ritmo que estava batucando combinava com aquela música. Só que eu tive que fazer elas experimentarem isso, né? E até uma forma também de você treinar o ouvido, para que ela saiba que aquele ritmo é em 3 tempos e você tem que vestir de 3 passos. Né? Depois que elas aprenderam a bater com os cocos, com palma, batia, tudo muito lúdico, né, gente? Bate 2 em você e uma no amiguinho do lado e tal. Aí eu ensinei os passos. Eu falei para elas, bom, se temos 3 ritmos, 3 toques, temos que ter 3 passos. Então eu desenhei no chão assim, né? Desenhei 3 bolinhas e fazia 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Para que elas, embora o deslocamento fosse em 2, mas ela sabia que tinha um tempo no pé. Então era 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu fazia elas baterem o pezinho, para sentirem essa experiência de dançar em 3 tempos, que é diferente do vaneirão, que é só para lá e para cá. Né? Então, esse é o primeiro passo para que elas entrem em contato com o ritmo e com a dança. Pena que a gente não tem tempo, porque 1, 2, 3, daí gira, 1, 2, 3, gira. Volta um pouquinho para trás. Isso. Depois, eu crio curiosidade em torno do tema valsa. Eu falei para elas assim, de onde surgiu a valsa? De onde vem a valsa? Quem inventou a valsa? Né? Aí eu contava para elas que a valsa começou na Europa, na Áustria, em Viena, eu mostrei o mapa da Áustria, e ela se perpetuou pela Europa, foi para a Alemanha, e fez muito sucesso na França. E, inclusive, mudou os costumes da França, que a França, antes da valsa, dançava o minueto, que é uma outra dança que se dançava na corte da França. E, vindo lá da Áustria, de Viena, veio, porque o rei casou com uma princesa da Áustria, veio o pessoal da corte da Áustria e ensinou a valsa para os franceses. Inclusive, eu falei para eles, quem que dança a valsa? Elas ficaram olhando assim, daí as princesas. As princesas dançam valsa. Inclusive, na corte francesa, quando eles chegavam na frente do rei, que eles faziam assim, para mostrar para o rei o cumprimento, é porque eles queriam mostrar os anéis, as joias. As mulheres se abraçavam e colocavam a mão no peito e mostravam os colares. Os caras faziam assim, para mostrar os anéis, porque quanto mais joias, era a riqueza. Você mostrava que você estava numa casta mais alta. E isso eu contei através da história. Vamos lá? Então, eu mostrei para eles como que era a corte na França, onde dançava a valsa. Então, eu comecei a inserir as crianças nesse mundo que elas nunca imaginaram. Mostrei de onde que vinha, o país, mostrei no mapa como é que dança, como é que é o som, e mostrei aonde começou tudo. Então era ali com as princesas. Como que as princesas dançam? Vai para mim, por favor. Mais um.
Então, vamos relacionar isso com o mundo infantil, porque a gente não pode esquecer que elas são crianças. Então, lá, referências do mundo infantil que dançam aquele ritmo. No caso, era a valsa. Daí eu falava assim, quem que dança? Ah, são as princesas. E como que as princesas dançam? Põe lá para mim. Pode clicar em cima. E aí, eu coloquei elas sentadinhas e elas reconheceram. Esse é um filme, acho que é Cinderela, se não me engano. E elas começaram a ver, e eu falei assim, prestem atenção como que a princesa dança com o príncipe. Qual a atitude dela, né? Como que ela caminha para lá e para cá, como que é o corpo. Enfim. Já estou indo, tá? Peraí. Falta pouco. Então, o que a gente faz? A gente começa contando essa historinha para chegar nessa visão de como era na época na França, na Suíça e na Alemanha. Né? Os castelos, as princesas e tudo. Pode passar para frente. Aí, não, antes. Aí, tem como ir mais para frente, não. Isso, menos. Aí, pode ver. Então, eu queria mostrar para elas no mundo infantil, né? As princesas nos desenhos animados, que eram um monte delas, que elas vivem, né? Enfim, pode botar um pouquinho aqui na frente. Isso aí. E aí, mostrei na Disney, né? Muitas delas tinham ido para a Disney, e aí eu mostrei as princesas da Disney, que todas dançam valsa. Então foi a referência que eu fiz para elas se sentirem naquela história. E depois de apresentar tudo isso, pode ir para frente. Acabou. Passa para o próximo. Isso. Então, envolver o despertar do desejo pelo ritmo. Elas ficaram tão encantadas em ver isso tudo, e os desenhos, que durante a apresentação mesmo, muitas levantavam do chão e dançavam. Né? A gente aprendeu a dançar em dupla, então, no mesmo dia nós construímos vestidos, saias de papel crepom, com fita crepe, para elas se sentirem princesas. Eu consegui coroa do Burger King, sabe? Que eles dão, eu levei um monte para elas serem as princesas, então foi super legal. Elas se maquiaram, ficaram todas bonitas, assim. Pena que eu não tenho tempo para mostrar esse vídeo para vocês. E aí elas dançavam de dois em dois, né? Uma ensinando a outra, eu ensinei os passos, tal, para elas vivenciar. E depois mostrar a referência visual auditiva de experiências sensoriais. Vamos lá. Eu falava para eles, olha como é que dança a valsa hoje em dia. Eu queria que elas sentissem a leveza daquilo, a postura de como as pessoas dançam, né? Que era uma coisa suave e ao mesmo tempo rítmica. E nunca perdendo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pode botar mais para frente um pouquinho? Pode botar. Aí, na verdade, eu mostro vários... Porque daí quando a gente estava bem animado, eu comecei a mostrar várias evoluções de passos para as crianças aprenderem. E será que vai funcionar? Está meio pesado, né? Tá. Pula. Sentiu uma indireta. Vamos passar para o próximo. Não está passando? Vamos pensar. Não estou explicando para vocês. Mas a gente podia fazer um baile aqui. Pegar um aí e vamos dançar, né? Eu falei, Eliana, eu preciso vir aqui com calma. Eu entendo. Pra... Você vai voltar, fica tranquilo. Se Deus quiser. Porque esse é um curso de 3 dias e para falar em 20 minutos é impossível. Por isso que eu sempre... Pincelada para dar gostinho de quero mais. Entendeu? Essa é a ideia. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês é para mostrar que para a gente conseguir com que as crianças consigam se expressar, elas têm que ter uma experiência. E essa foi a experiência que eu proporcionei a elas.
né? Elas conheceram o ritmo, aprenderam o passo da dança, aprenderam como tocar a dança, quem dança, da onde surgiu. Então você começa a inserir na cabecinha delas um mundo que elas não conheciam. Eu tenho certeza agora, se eu fizer qualquer música com valsa, pelo menos meia coreografia está pronta. Porque elas já vivenciaram isso, é mais fácil de mostrar. Pena que travou o vídeo, porque eu queria mostrar no próximo segmento a postura ideal para a dança. Para onde que a mulher olha, de que jeito ela fica, se ela pega na saia, se não pega. Tudo isso a gente reproduzia no ginásio com a saia de papel, com a coroa e tal. Então foi uma brincadeira bem lúdico, mas a gente aprendeu alguma coisa sobre um novo ritmo. E daí nos outros dias que eu fiquei 3 meses, eu fiz uma coreografia de balé barra, usando o ritmo valsa, e aí ela já sabia a posição do braço, para onde olhar, como arcar o tronco para trás, e tudo trabalhando o balé na ginástica artística. Isso é um outro assunto bem grande. Enfim, morreu então o negócio. Gente, já estourei o tempo aqui, eu tinha mais umas coisinhas para falar sobre isso, mas o que eu queria falar para vocês é realmente que se a gente não der a chance das crianças vivenciarem, vai ser impossível elas se expressarem emocionalmente e artisticamente sobre um determinado ritmo. Tá bom? Muito obrigado, desculpa a enrolação. Eu pensei que ia funcionar ali o negócio, mas ano que vem a gente está aí, né? Se quiser perguntar alguma coisa, estou aí. Obrigada. Acho que fica de mensagem dessa mesa é que o artístico é o difícil, né? É muito difícil da gente conquistar, avaliar, arbitrar, mas é aquilo que torna a imagem que nós vemos na ginástica mais parecendo mais fácil. Né? Bonito, agradável, enfim. É uma pena mesmo assim como artístico a gente tem pouco tempo aqui, né? Leva tempo para essa discussão acontecer, mas agora continuando as bolas, eu também gostaria de voltar a bola para a professora Eliana, para a nossa última mesa de hoje, e nós faremos essa discussão ao final da próxima fala. Tudo bem? Obrigada, pessoal. Obrigada. Bom, pessoal, então como estava na programação, nós vamos fazer agora com o encerramento. É uma pena mesmo a gente ter pouco tempo para o debate, mas isso faz parte também. O evento é de minuto, é um evento de um dia só, né? E acho que a ideia é lançar. Assim, eu falo que é a semeadura, né? A gente vai lançando as sementes e vai cultivando essas sementes ao longo do tempo. Com nossos artigos, com nossas pesquisas, com nossas aulas da graduação, com nossas conversas nos cafés, né? Com a nossa experiência corporal, não é? Com vivências técnicas distintas. Enfim, então a gente vai colaborando com esse crescimento ao longo do tempo com diferentes tônicas, não é? Bom, então quero agradecer a professora doutora Daniela Bento Soares pela condução da mesa, professora da Unesp, claro, obrigada, professora Daniela. E queria chamar aqui à frente a professora doutora Leonela Corrêa da Silva. Professora Leonela salva de palmas para a Leonela, né? Antes de mais nada. Professora Leonela é coordenadora do Prodagim, né, da UFAM. Ela é docente. Agora grupo de pesquisa. Prodagim. Professora Leonela também é a coordenadora do Comitê de Ginástica para Todos, da Federação Amazonense de Ginástica, e também docente da cadeira de ginástica da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas. Então, a Leonela veio hoje falar um pouco para a gente mais um tema desafiador, que é um olhar sobre a cultura indígena e as ginásticas no plural, não é? Estamos falando aqui de uma perspectiva decolonial, como o próprio já trouxe, Mônica também, essa ideia de trazermos o protagonismo brasileiro, nacional, mas sobretudo com suas múltiplas culturas, né, com esse tema do multiculturalismo.
Então, para nós é muito importante, né, a presença da professora Lionela aqui, porque ela, de fato, representa não só essa pesquisa, mas essa comunidade. E também queria pedir aqui uma salva de palmas, né, para a nossa querida aluna de graduação, a Dilce. A Dilce, obrigada por ter vindo. Pode levantar, Dilce. A Dilce é a nossa líder indígena aqui da FCA. Nós temos mais de 50 alunos no nível de graduação aqui na FCA, num programa, né, de inclusão da cultura indígena e do aprendizado com a cultura indígena nosso, né, que às vezes bem claro que é uma via de mão dupla, que a gente possa estar cada vez mais próximo dessa cultura, aprender com ela, crescer com ela e fazer também que esse diálogo aconteça cada vez mais no campo esportivo, no campo da ginástica. Então, para nós, é um tema também muito caro da nossa unidade, da nossa Unicamp. Então, eu agradeço a Lionela por ter atendido o convite. Fique à vontade. Sabendo o tempo aqui, né, gente, para não extrapolar. Deixa eu colocar o celular aqui para não perder aqui o tempo. Deixa eu desligar aqui o... Oi, tá aí. Tá. Vou tentar falar até que vai... Tá? Então, boa tarde, pessoal. Vou falar aqui sobre a cultura indígena e ginástica, né? Quais têm sido esses diálogos? Sou a professora Daniela Corrêa, como já me apresentaram. Pode passar, mas antes de a gente começar, pode passar para o próximo. Opa, desculpa. Não, eu posso passar, se... Tá. Então, antes de começar, vou falar um pouco aqui sobre a cultura indígena, mas é importante saber que cada etnia ela vai ter a sua especificidade, né? Mas o que eu quero trazer aqui da cultura indígena é essa relação com a natureza, né? Esse cuidado com o meio ambiente e essa relação na alimentação, nas técnicas medicinais e na espiritualidade, né? Na cultura indígena tem a questão essa relação da natureza com o divino, né? Então tem todo esse cuidado e lembrando, né, que os povos indígenas foram os primeiros a habitarem essa terra que a gente chama hoje de Brasil. Pode passar. Mas que lá, antes da colonização, né, a gente tinha mais ou menos aí uns 3 milhões e 500 indígenas, povos indígenas, e hoje nós temos aí no último censo, né, menos de 1 milhão. Então, é equivalente a 29%, quase 30%, né, da população estimada quando começou a colonização. E pode passar. E o que a gente traz... volta só um pouquinho, desculpa. O que a gente pode pensar sobre esse extermínio, né, dos povos indígenas? Da onde veio? E aí é a herança que a gente tem, que o Brasil tem, sobre o processo de colonização. Pode passar. Que aí a gente tem duas formas, né? Pode passar, de novo. O colonialismo, que foi a violência física, que matou, que dizimou milhares de indígenas, né, escravizou. E a gente tem o grande herdeiro que veio com a modernidade, que é a colonialidade. A colonialidade ela vem mexer com o nosso imaginário. É aquilo que faz a gente não querer se relacionar com o índio, né? A gente fala assim, aquele pensamento que índio é aquele que está no mato, é aquele que é inferior, é aquele que atrapalha o progresso.
Então, mas da onde, por que isso, né? Aí eu vou trazer um pouco do histórico lá do Amazonas, de onde eu moro. Quando, na época da borracha, queriam transformar Manaus em uma metrópole, uma nova Paris, né? E a primeira coisa que fizeram foi trazer grandes estruturas, e um exemplo que a gente tem disso é o Teatro Amazonas, que ele foi totalmente construído com arquitetura europeia. E outra coisa foi tentar tirar das casas, dos prédios, a fisionomia indígena, né? Os artefatos, as crenças, a colonialidade, ela fez com que, quando os jesuítas vieram catequizar os indígenas, fizeram desacreditar nas próprias crenças, né? Então, é por isso que hoje a gente herda isso, de não querer se relacionar com o indígena, né? Lá no Amazonas, as pessoas ficam com raiva quando falam assim, ai, lá só tem índio. Mas por que a gente fica com raiva quando diz que lá só tem índio? Né? O que de ruim é essa relação? E, lógico que assim, eu estou trazendo a questão indígena, mas tem a questão do negro também. Né? Então, isso tudo é a grande herdeira da colonização, que é a colonialidade, que mexe com o nosso imaginário. Pode passar. Então, a colonialidade é isso que nos faz pensar que... aí aqui atrás é o Teatro Amazonas, né? Eu acho que aqui talvez só quem tenha conhecido... Quem já foi no Amazonas aqui alguma vez, no Manaus? O Igor, né? Foi lá com a gente, foi conhecer o professor também, foi conhecer lá o Prodagim e conhecer o Teatro Amazonas, né? Então, você pode ver que é totalmente uma arquitetura europeia. E a colonialidade ela traz isso, né? Pensar a níveis de cultura. Quem é que tem cultura? No século XVI, a cultura estava relacionada com a civilização. E o que era civilizado? Era um conjunto de técnicas, de literaturas, de artes, padrão eurocêntrico, né? Então, quem estava fora desse padrão tinha uma cultura inferior. Então, a cultura indígena era tida como um estado de selvageria, né? Uma raça inferior. E aí, quando Manaus, como eu falei, quis se transformar numa metrópole, quis cessar essa questão da cultura indígena, né? Apesar de não ter conseguido, mas mexeu muito com o imaginário de todos, amazonenses, brasileiros, enfim. Pode passar. E aí as pessoas são relutantes em admitir suas origens indígenas, né? Ou até mesmo desconhecê-las totalmente. Tem muita gente que... Eu sei que vocês conhecem o Prodagim, o grupo Prodagim, né? É um grupo forte, cultural, indígena. Mas eu vou trazer um pouco da história para vocês, para chegar. Né? A gente teve que fazer um trabalho decolonial, porque teve muita resistência de gente trazer em uma coreografia as influências indígenas. Pode passar. E aí isso influencia nos esportes como geral. E aqui eu trago as ginásticas, né? Eu trouxe aqui as mais conhecidas e as que trazem mais pódio para o Brasil, né? Que é a GR e a GA. E pode passar só mais um. Aí eu pergunto para vocês, quantas séries vocês já viram que retratam a cultura indígena? De qualquer ginástica, fora essas duas. Uma. Que vocês estavam falando até lá hoje no almoço. Então, assim, olha só. Um conjunto... O seu conjunto, olha aí. Maravilhosa. Então, são poucos, né? São poucas pessoas que se fazem esse trabalho de... E aí é como a Mônica falou, né? Tem que ir buscar mesmo, conhecer as nossas culturas, né? Trabalhar isso. Mas são poucos né? Poucas séries a gente vê que vai trabalhar isso. Pode passar. Isso tá relacionado realmente com a colonialidade. As pessoas não querem se relacionar à cultura indígena, inclusive, nos últimos 4 anos, a gente teve aí uma pessoa que endossou muito isso, né? Porque a demarcação de terra é um atraso para o Brasil, porque o índio é preguiçoso. Então, a gente teve, né, nos últimos anos, e por isso que a gente trouxe na Ginástica para Todos, que é o grupo do Prodagim, o adulto e o infantil. Esse foi no Fórum Internacional, o último que teve agora, a gente apresentou um Canto de Esperança. E na direita ali foi uma coreografia online sobre o Curupira das nossas crianças. Então,
Por que a gente pode passar? Por que a gente escolheu esse tema? Justamente por conta dessas falas, né, que estavam se proliferando sobre a demarcação de terra, sobre a questão indígena, que eles não tinham direito, enfim. E a gente quis trazer esse trabalho para o nosso grupo. Lógico que a gente precisou fazer um trabalho decolonial, porque, como eu falei, existiam muita resistência, não eram de todos, mas de grande parte, o grupo é muito grande, né? São 30 pessoas. Então, a gente tinha um grande número que não conhecia ou que tinha uma certa aversão. E aqui, eu quero só mostrar para vocês alguns significados da nossa coreografia. Né? Por exemplo, essa pessoa que está carregando outra em posição invertida significa aí um elemento da indígena, né? Pode passar, que é o paneiro. Não, é o paneiro, que é esse cesto aí que serve para carregar mantimentos, alimentos, né? Então a gente quis retratar isso dentro da coreografia. Pode passar. Outra coisa são esse símbolo de sapo, que que é um amuleto que as indígenas utilizam em forma de proteção, e aí é em forma de sapo, né? E na coreografia a gente traz esses saltos para retratar esse amuleto. Pode passar. Outra coisa são os grafismos, né? Isso aqui são as cerâmicas, tem esses grafismos, e a gente retratou ele em formas de desenhos corporais. Aqui a flecha, pode passar. E aqui essa pirâmide, ela representa uma oca, né? Mas não só isso, mas a força indígena, a resistência, né? A força do próprio grupo de ter conseguido terminar esse trabalho, e o orgulho, né? Porque esse grupo ele iniciou com algumas pessoas tendo aversão a esse tema, mas ele foi fortalecido, ele terminou com orgulho, né? Orgulho da nossa ancestralidade, orgulho dos nossos povos originários. Pode passar. E pessoas com muito mais conhecimento. Aqui foi essa coreografia, na verdade, foi em 2019. Como eu falei, ela iniciou, né? Por conta das falas preconceituosas em relação aos povos indígenas. E aqui, no fórum, a primeira vez que a gente apresentou essa coreografia foi no Gym Brasil de 2019. E aqui no fórum a gente acrescentou esse final, que foi uma homenagem ao Dom e ao Bruno, que foram mortos, né, por conta do garimpo ilegal e que lutavam pela causa indígena. E a gente finalizou aí com os punhos erguidos, né, representando aí a nossa solidariedade e a nossa resistência junto nessa luta. Aí, o que eu quero trazer aqui para vocês é que, apesar de a gente trazer esses elementos dentro da coreografia, a gente retrata de forma cênica, de forma espetacularizada, né? Não e aí a gente traz referências dos nossos festivais. Por exemplo, aqui o Festival de Parintins, aí tu vai passar bem, essa aqui eu vou passar, porque é bem grande isso aqui, é só um pedaço que eu quero mostrar para vocês. Lá no Festival de Parintins, os indígenas eles são retratados de forma cênica. Então, por exemplo, um ritual, ele não é como acontece, até que não pode, né? Seria uma apropriação de cultura. Não é como acontece lá no ritual, na dança sagrada, né? É só uma representação. Então, a gente representou dessa forma porque a gente se inspirou no festival. Então, assim, quando vocês olham, né, para a nossa coreografia, não pensem que tem ali o indígena retratado realmente como é, tá? É só de forma cênica. Isso aqui é o Festival de Parintins. Eu não sei se todos conhecem o Festival de Parintins, mas é um festival folclórico que acontece no município de Parintins, onde duas agremiações, né, de boi bumbá, que é o boi garantido e o boi caprichoso, eles disputam em 3 noites. E isso aqui é um item avaliativo que é as tribos coreografadas, né, as tribos indígenas.
E aí foram nas tribos coreografadas, que é o nome do item, que a gente se inspirou para retratar, para fazer toda a forma cênica da nossa coreografia. Aí pode passar esse slide, porque, na verdade, a coreografia é inteira aí. Aí, isso aqui que eu vou mostrar para vocês é a diferença entre uma forma cênica e realmente o ritual. Aqui são meus alunos lá de São Gabriel. Em São Gabriel, ela é uma dos municípios do Amazonas que mais tem número de povos indígenas, né? Na verdade, o Amazonas ele é o estado que tem maior número de etnias, mais de 60, e as três cidades com maiores números de indígenas, que é o São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença e Tabatinga. E aí eu fui ministrar a aula lá pelo PAFO, que é um programa de graduação para professores de ensino básico. E é a turma que mais se apresentou, assim, eles se apresentavam, olha, eu sou fulano, eu sou da etnia Baré, e eles foram apresentando. E aqui, por exemplo, isso aqui era numa disciplina de atividades ritmos culturais, e a gente dividiu em grupos, mas nessa parte aí só se apresentou quem era indígena, quem fazia parte de uma etnia. Então, por exemplo, os colegas ficaram gravando, porque eles iam me presentear, e aí vocês vão até me ver, eu estou próxima, porque eu ia ser presenteada por cestos, alimentos, e aí eles tinham que fazer a bênção desses alimentos, e eles fizeram um ritual, uma dança para abençoar e me presentear. Né? Eu não coloquei totalmente, porque durou mais ou menos 15 minutos, mas ninguém pôde participar dessa dança, só realmente quem era indígena. Tá? E aí pode passar, vou mostrar para vocês. Aí isso aí eles falaram que eu tinha que assinar, então eles que falaram como eu tinha que agir. E aí eles trazem na mão. Eu voltei com tanto presente nessa disciplina, quase que eu não consigo trazer. Aí, então, eu não mostrei todo, né, só para vocês verem essas batidas de pés. Né? A dança indígena, ela, se a gente botar em compasso, ela é em compasso binário. Né? Então, são essas batidas e é uma dança mais monótona, até porque quando a gente traz o monótono, que eu falo que é bem, né, ela não tem tanto instrumentos, porque quando a gente traz na nossa coreografia de PT, a gente traz toadas, que é do boi, né, ou de outros festivais, né, existe só do boi. E aí vocês percebem que nas toadas já tem muito mais outros instrumentos, que não só o indígena, tem afro também, né? É só para vocês verem a diferença, tá, do como a gente representa e como realmente é. E aí desse passo, né, dessas batidas de pés, deriva aí o que a gente chama de uka-uka, que é o passo básico que a gente utiliza para fazer as coreografias no boi e também na ginástica. Pode passar. Esse aí é o uka-uka, pode ir. Quem fez o curso comigo no fórum, a gente trabalhou essas batidas de pés, né? Então, o que eu trago aqui para vocês é porque nem todo mundo conhecia. Por mais que as pessoas falam, nossa, no Amazonas não dança boi, no Amazonas não bate pé. Não é, né? Então, tinha gente que não conseguia fazer essas batidas, a gente teve que fazer todo um trabalho, e não só o trabalho da técnica da dança, mas, como eu falei, um trabalho decolonial. Eles tiveram que pesquisar, conversar com os avós, pesquisar sobre grafismo, as nossas pinturas. A gente até, acho que em 2019, algumas pessoas vieram com as pinturas no genipapo, com a tintura de genipapo, mas no fórum a gente já veio com um macacão por questões de segurança mesmo, né? Porque a gente fazia uma acrobacia meio arriscada e para não machucar.
Então, teve toda uma pesquisa e esse trabalho decolonial para olhar o indígena não como o inferior, como algo ruim, como uma cultura inferior, né? Como algo que a gente precisa estar longe, mas como algo que faz parte da gente, que faz parte da nossa ancestralidade, né? Que a gente tem que olhar com orgulho, né? É algo que faz parte do nosso cotidiano amazonense e brasileiro também. Então, a gente teve todo esse trabalho decolonial e também de tudo, né? De cada elemento que vocês viram na nossa coreografia, foi pesquisado, foi conversado, foi discutido. Pode passar. E aqui, quando a gente vai pensar em cultura indígena, como vocês puderam ver lá na dança, não tem assim trabalho acrobático, de ginástica, né? A gente vai encontrar isso onde? Nas brincadeiras, no dia a dia, no mergulhar do rio, no subir numa árvore, nos adornos. E aqui essa primeira imagem é da Maciele Albuquerque, ela é cunhamporanga do Boi Caprichoso, ela é munduruku. Mas, quando ela está no boi, ela se veste assim, cênica também. Ela não traz os adornos, né, indígenas mesmo. Então, assim, até os próprios indígenas que participam do festival, eles quando eles vão representar de forma cênica, é de outra forma, né, do que realmente na sua dança, enfim. E aqui ela tá vestida como a cunhamporanga, como ela se apresenta lá no boi. Tá? É só para vocês verem a diferença, né? Pode passar. Mais um. E aí, esse movimento decolonial, aí eu trouxe isso aqui, são relatos da minha tese de doutorado, que eu trabalhei essa questão da ginástica para todos com a identidade cultural do Amazonas. Né? E aí, eles falam, né, que eles não conheciam, pode passar mais um. Algumas falas. Apesar de morar aqui, mas eu não conhecia muito. Então, a partir dessas coreografias, eu tive que pesquisar para montar o que eu ia apresentar. Então, não tinha muita noção, tive que pesquisar. Pode passar. Eu tive muita dificuldade no início, a gente tinha que pesquisar para saber o que a gente podia fazer. Pode passar. Vocês percebem que os nomes estão trocados por itens de festival, tá? Tive muita dificuldade também, porque tinha que pesquisar mesmo muitas coisas, porque eu não entendia nada. Pode passar. Eu tinha preconceito, porque em telejornais, em filmes, sempre aparecia só mato, rio e índio. Eu era muito preconceituosa com esse negócio, vai dançar boi. Porque o boi, o Festival de Parintins, ele traz muito essa relação com a cultura indígena, né? E traz a questão da resistência, das lutas dos povos indígenas, e aí as pessoas acabam relacionando muito o boi, apesar de que tem muito do afro, porque também tem o boi ele foi trazido para o Amazonas pelos nordestinos, que tem influências afro. Mas as pessoas relacionam muito mais ao indígena. Então, quando fala assim, por que a gente vai levar boi? Porque só fala que aqui tem índio e aquela coisa toda. Então, a gente precisou trabalhar isso. Pode passar? Aí eu não tive interesse nenhum em saber sobre o boi. Eu não gostava nem das músicas, nada. E aí, por que a gente trouxe, né, essa temática? Porque as próprias toadas, elas trazem essa pegada mais decolonial, né? Aqui duas toadas, uma do boi garantido e outra do boi caprichoso. A do boi garantido aqui, índio do Brasil, né? Eu vivia em plena harmonia com a natureza, aqui é da nossa coreografia Um Canto de Esperança, tá? Uma parte. Mas um triste dia, o caril invasor do meu solo sagrado pisou, desbotando o verde das florestas, garimpando o leito desses rios. Já são 5 séculos de exploração, mas a resistência ainda pulsa no meu coração. Vocês lembram que a gente fazia um coração, né? Nessa parte. E essa aqui, Brasil Terra Indígena, ela é do Boi Caprichoso 2023, que se chama, ele está com o tema O Brado do Povo Guerreiro. E aí está aqui, território indígena, Amazônia indígena, meu Brasil indígena, terra ancestral. Somos resistência pela existência contra a violência colonial. Né? Então, as letras, elas trazem isso, a gente representa isso quando vai fazer aí toda a coreografia. Pode passar. E aqui são alguns itens que a gente utilizou. Né? Aqui foi o nosso cocá, ele foi em verde e preto, porque o verde representa as nossas florestas e o preto é o Rio Negro. Né? Quem já foi no Amazonas sabe que a gente tem um rio bem escuro.
E aqui do lado direito foram os grafismos que nós utilizamos. Na cultura indígena, quando se faz um grafismo, não é só estético, não é só uma maquiagem, né? Em algumas etnias, ela representa aquilo que ela está... É um corpo, né? Se representa aquilo que ela está utilizando de grafismo. Então, aqui é o pacu, que é um peixe amazônico, e ele é conhecido por ser um peixe bastante resistente. Inclusive, ele é bastante contrabandeado, porque justamente por ele ser resistente, resiste a qualquer ambiente. E a nossa coreografia, para quem viu, ela é uma coreografia de 5 minutos. Ela exige muita resistência física, né? Então, a gente usou esse grafismo nos meninos para a gente representar essa resistência do pacu, né? Para eles representarem, ter essa simbologia da resistência em seu corpo. E a gente teve outros grafismos também, por exemplo, da cobra grande, que eles utilizaram devido à força, né, que também exigia muita força para fazer as acrobacias. Nas meninas, a gente utilizou nas pernas um grafismo dos povos Pataxó, que significa festa onde todos dançam, que é GPT, para quem conhece, acho que todo mundo conhece GPT aqui, o que nada mais é do que uma festa onde todos podem participar, né? Não tem padrão corporal, não tem regras, não tem uniformes, né? A gente tem mais liberdade para fazer toda a apresentação. Pode passar. Aqui, outros objetos que a gente utilizou, não foi no Canto de Esperança, mas também que a gente tem no Amazonas, mas que foi por influência indígena, né? A canoa, o remo, a cuia, que ela serve como adorno ou para guardar alimento, ou para tomar caldo, por exemplo, tacacá, não sei se vocês conhecem, é um caldo feito de goma, tucupi e jambu, né? A gente toma o caldo quente na cuia. E é comum nesses utensílios nas casas amazonenses. Inclusive, a gente fez na pandemia, porque a gente escolheu porque todo mundo tinha em casa, né, para fazer a nossa apresentação. E são coisas que a gente tem em casa que, às vezes, a gente não percebe. De onde veio? Né? Por que a gente tem? A gente não para pensar. E foi também trabalhado isso, discutido isso nas nossas reuniões. Pode passar. Outra coisa que também foi na pandemia foi essa relação com a natureza, essa proximidade. Aqui foram as meninas que tinham sítio em casa, essa aqui foi em Manacapuru, debaixo o porto. Então, a gente teve também esse contato com a natureza, fazer a coreografia, né, nos rios ou próximo. E discussões em grupo, né? A cada final de encontro, a gente discutia, conversava, né? O que eles estavam achando, o que eles pensavam, o que eles conversaram, o que eles pesquisaram, para que a gente realmente tivesse uma coreografia que tivesse boa representatividade. E aqui um relato de uma das nossas integrantes, né? Ao final, a GPT me fez ver que realmente estava perto, mais perto do que eu imaginava, tanto indígena como muito mais caboquinha. Caboquinha eu sempre soube que estava perto, só que eu vi assim, gente, tem muito mais do que eu. Eu não sabia como expressar corporalmente as ondas do Rio Amazonas, cara, que maravilhoso. Acho que é isso, eu vi que estava bem mais perto do que eu imaginava, depois da experiência na GPT. É lógico que, pode passar, a GPT ela não vai salvar o mundo, né? Não foi a GPT, mas a forma como a gente trabalhou essa pedagogia decolonial, que pode ser trabalhada em qualquer ginástica, né? A professora Mônica trouxe aqui, né? Vamos pesquisar, vamos conhecer, vamos trazer, trabalhar um pouco mais da nossa cultura. Eu fico tão feliz quando eu vejo o funk hoje na GA, né? Antes não tinha. Eu lembro que era realmente muito clássico. Quando eu vi, a primeira vez eu fiquei, olha, que legal, né? A coisa está mudando. Então, quem sabe, futuramente a gente não vai ter aí uma batida mais, uma música mais indígena, uma representatividade de roupa, né? Então, é preciso desconstruir, e para isso, né, é preciso desconstruir a imagem de indígena pelo olhar colonizador, né? Tirar o indígena como algo ruim. Aí ninguém quer ser tido como o Brasil é terra indígena. Tirar isso aí foi o que mexeram com o nosso imaginário para a gente pensar assim, que é algo ruim. Pode passar? Então, encontramos na GPT a potencialidade de uma prática que pode ser trabalhada de forma coagunar com o pensamento pedagógico decolonial, que pelo coletivo levou à incorporação da cultura de um grupo,
né? Então, por meio da GPT, a gente conseguiu, na verdade, por meio dessa pedagogia decolonial na GPT, a gente conseguiu fazer com que o nosso grupo, hoje, tenha orgulho das suas raízes, das suas ancestralidades. E, obrigada, esse aqui é o Instagram do Giminusp, que é o grupo de ginástica, de estudo de ginástica da USP, né, que eu participo, e o Prodagin, que é o meu grupo de Manaus. Muito obrigada. Bom, pessoal, então eu só queria, antes de encerrar essa conferência de encerramento, passar a palavra, né, para a Dilce, que é a nossa representante indígena aqui da FCA. Eu acho muito importante, quando a gente fala de culturas, né, e de personalidades, protagonismos, dar a voz, ninguém dá voz para ninguém, fazer uma escuta, né, de quem de fato está afeto àquilo que estamos discutindo, né? Como se nós pudéssemos aqui debater sobre cultura indígena e temos mais um aluno indígena nosso aqui do nosso curso também que está presente. Então, para nós é motivo de muito orgulho, sim, né? Então, quero passar a palavra aqui a Dilce. Vem cá, Dilce, por favor. Boa noite. Eu me chamo Dilce, acho que a maioria da faculdade me conhece como Dil. Eu sou do povo Coteriamaçã, sou da etnia Wanano, sou de São Gabriel da Cachoeira também. Eu vi as danças ali, praticamente assim, relembrei, muito assim, do tronco linguístico tucano, que é da nossa região, né? E até me fez relembrar, né, de casa. E, assim, primeiramente queria agradecer por esse evento, pelo espaço de fala aqui. Acho que estar na universidade assim é diferente para a gente, né? A gente chega aqui, é um lugar totalmente bem diferente de onde a gente mora. Começando pelo clima, alimentação, pessoas, a forma de conversar, o seu sotaque, gírias, tudo é muito diferente para nós. E a gente sempre tenta, as primeiras turmas assim que chegam, a gente sempre tenta ajudar os calouros indígenas, que é nessa questão de acolher, na questão da adaptação, na questão de se ajudar mesmo, né? A gente criou um coletivo, a gente fundou um coletivo aqui que faz esse trabalho e a gente tenta ocupar esses espaços, a gente tenta estar nos ambientes que nos fortalece, mas também para a gente mesmo não deixar o movimento da luta indígena, né, que são anos de resistência, que esse movimento ele não pare, que esse movimento ele persista, porque vão vir outras gerações. A intenção é a gente, né, sempre estar onde a gente tinha que estar. E acho que é isso. Gente, que emocionante estar com alguém de São Gabriel. Faz tempo que eu não vou a São Gabriel, lá emocionada aqui também, né? E essa resistência, gente, ela é contemporânea, né? Quem assistiu o documentário que está passando na Globo sobre né, os Quirrá, como na época da ditadura, com a construção da BR-174, ela entrou no território indígena e matou centenas. E depois, em seguida, veio a Balbina, né, hidrelétrica, que deixou uma floresta inteira embaixo d'água, matou uma floresta, né? Então, se os indígenas hoje eles buscam estar aqui, né, realmente para fortalecer essa luta, né? Essa luta que vem assim, não é uma coisa que aconteceu na colonização, mataram indígena e nunca mais aconteceu. Não, acontece hoje em dia ainda, né, em períodos diferentes, e está acontecendo. Então, realmente, essa luta ela não tem que ser só dos indígenas, tem que ser de todos nós, né? Quem estava aqui no Brasil, né? Nem foi descobrimento, né? Foi uma invasão mesmo. Então, a gente precisa ter essa consciência e abraçar realmente a causa. E essa causa ela não tem que estar localizada, ela tem que estar nos esportes, ela tem que estar na dança, ela tem que estar na música, que a gente possa realmente ter esse olhar mais crítico, mais reflexivo, porque essa luta também é nossa.
muito obrigada pela sua fala, muito obrigada por você estar aqui. É um orgulho, uma satisfação minha estar com alguém aqui de São Gabriel, né? São Gabriel é uma dos municípios que tem maior número de povos indígenas lá, e é muito comum a gente vai ministrar um curso na graduação e, sei lá, 90% são de indígenas, né? E é muito legal você estar aqui. Só lembrando que a gente também é maioria na Unicamp, tanto de Barão, da FOP e de Limeira. A gente, de São Gabriel, inclusive, é maioria, devido a essa informação que ela falou. Os povos indígenas, lá nós somos 23 etnias, de vários troncos linguísticos. E, assim, também a gente faz movimentos para, por exemplo, o ano passado, o nosso coletivo de estudantes indígenas, a gente conseguiu trazer um encontro nacional dos estudantes indígenas do Brasil inteiro. E, assim, foi um evento de 3 dias. Foi muito trabalhoso, mas gratificante, assim. A gente pôde se aproximar de estudantes, de culturas de todas as regiões do Brasil. E foi, assim, cara, para mim, que só conheci os parentes da minha cidade, que cheguei aqui, vi a galera daqui, ver outras pessoas, outras culturas, outras danças, sabe? É muito fortalecedor. Obrigada. Bom, pessoal, eu vou fazer uma fala muito breve, né, de encerramento, dado o avançado da hora. A gente tinha um teto próximo das 6 horas para encerrar hoje. Foi um dia excelente, né, de muita prosperidade, de encontros, de partilhas. Eu acho que desde o começo da manhã, né, Flávio, quando a gente fez a conferência de abertura, né, depois os cursos práticos, né, mais teóricos, o debate aqui da mesa com pessoas tão experientes, e sempre unindo também esse campo que para nós é muito importante, que é o campo da praxis, né, a constante relação entre teoria e prática, né? Como a gente tem um alicerce freiriano no LAPEG, isso não poderia deixar de ser dito, assim como também acreditamos no diálogo, né? Que é esse diálogo entre profissionais de diferentes experiências, sub-áreas da ginástica, né? Temos aqui 4 áreas da ginástica representadas, então a gente tem que fazer esse diálogo, né? Porque estamos todos imersos neste grande campo chamado ginástica, que nos apaixona, né? E, portanto, a gente tem que fazer deste lugar um lugar melhor, né? Na formação dos valores, na formação dos treinadores e treinadoras, né? Nessa sensibilidade e humanização na formação das ginastas e treinadores e treinadoras, e, sobretudo, também de nós, que estamos aqui, né, num lugar específico, né, do campo científico, estamos dentro de uma universidade. Então, a gente tem que realmente dar muito valor também à pesquisa científica que nós produzimos, né? E podemos aqui também dizer com orgulho que a Unicamp tem dado esse protagonismo que muito realmente nos empodera e nos move, né? A Unicamp tem uma tradição de mais de 30 anos de pesquisa com ginástica, seja no campus de Barão Geraldo, seja aqui também no LAPEG Unicamp, que este ano faz, como eu já falei, 10 anos. Então, a gente está junto nessa, FEF, FCA, Unicamp, promovendo, por meio da ginástica, um mundo melhor, né? Uma transformação social, um movimento, né, pelos valores de todos os direitos humanos, como a gente viu no começo da manhã também, mas que isso perpassa, né, como vocês acabaram de falar na mesa, pela atuação de uma pessoa-chave, que é o professor, treinador, professora, treinadora. É essa grande educadora, que vai fazer a diferença na formação de uma sociedade melhor. Então, quero só agradecer vocês pelo dia maravilhoso que passamos. Quero fazer o último sorteio do dia, dos nossos prêmios. Iane, você pode, por favor, trazer para mim aqui. Pode tomar uma água também, a Dilce. Atenção, último sorteio. Quem vai escolher as suas convidadas. Vai, faz um número assim. Pronto, ali. Luiz Henrique Fernando Franco. Aê! Cadê a primeira lista? Pega a primeira. Maravilha. Bom, fica aqui que a gente tira uma foto depois todo mundo junto. Vai agora você. Escolhe um, por favor, Dilce. Nossa, pronto. Karen.
Kevin. Ah, o Kevin teve que ir embora, acabou de sair. Letícia, vem aqui entregar para ele. Não, ele me avisou que tinha que... Não, não vale, então pronto, tá bom, outro. Vai, Leonela. Kevin perdeu. Essa também. Paloma Rodrigues de Jesus, cadê? Paloma. Pode vir aqui, minha filha. Fica aqui. Vamos lá, próximo nome. Nossa, vamos lá. Yuri Lourenzo. O Yuri não tá, né? Que foi da manhã. Vai. Vamos? 10. 11. Diego Santos Almeida? Hugo Santos Almeida? Igor! Último sorteio. Vamos lá, pessoal. Vai. Escolhe. Pronto. Gente, Lucas Antunes de Souza. Tá aí? Não, vá, Dilce. Lista nova. Então, temos que ter cuidado, né? 5. Guilherme Guide Teixeira. Só vem aqui, vem tirar uma foto oficial. Vai, Getúlio, vem em pé aqui. Vem a Francine. Vem. Lembra que tem blusa azul, tem meio ponto na média a mais. O Lirup não. O Lirup você tampa. Agora não. Agora a gente é brazuca, vem. Aí, pessoal. Pessoal, quero chamar aqui à frente todos os convidados do dia de hoje. Flávio, por favor, Matheus, Rony, Mônica, Daniela, Bento Soares. Não, fica aí. Não, nós vamos ficar em pé. Pode tirar uma foto. Quero que todos saiam no vídeo. Abrilhantou nosso evento, teve disponibilidade, empatia, competência para compartilhar suas experiências e pesquisas com a gente. Então, vocês que estão online, obrigada também pela audiência, pelo prestígio. Quem está aqui presencialmente, muito obrigada. E salva de palmas para esse pessoal aqui.